vontade do Senhor? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Pai, nosso Deus, Salvador, Jesus Cristo, aqui nesse momento, digno de toda a honra e toda a glória. Glória a tua honra é Pai, nossas famílias, nossos em nome colegas, de nossas Jesus. famílias. Que o Senhor venha, Pai, dar o nosso irmão para ouvir a palavra, Senhor. Não aquilo que nós queremos escutar, mas aquilo que o Senhor quer passar para o nosso coração, Pai. Que o Senhor possa vir nessa mente, nesse coração, em nome de Jesus, Senhor Deus maravilhoso. E visita, Pai, cada um de nós, Continue falando conosco. o Senhor venha falar para cada um, Continue, Jesus. cada dia, Pai, cada um de nós, Pai. Continue, Jesus, operando nesta noite. Neste lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos. Jesus, ele disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá bom, minha mãe? Jesus, ele é o caminho. Só por ele. Ele é a estrada que nos leva à salvação. Ele é a verdade. Ele é a verdade e a vida. O pastor falou agora: se o Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis vivos. Ele é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa palavra do Senhor para nós essa noite. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Aleluia, Senhor. glória a Deus. Irmãos, o pastor me avisou ontem que eu iria estar trazendo uma palavra no dia de hoje. E eu me orando a Deus, pedindo uma palavra, pastor, e querendo ir para o outro lado. Mas Jesus falou assim: não, você vai falar por aquilo que você falou ontem, porque a igreja estava dispersa e não ouviu o que você falou. Então hoje Deus mandou em forma de mensagem para nós esse aviso sobre os fins dos tempos. Nós temos que ficar vigilantes. Não podemos ficar dispersos de modo nenhum. Quando adentrarmos nesse lugar aqui, temos que estar atentos. Você vem buscar alguma coisa, busca, peça ao Senhor. Ele é o teu Pai, como a irmã falou agora no louvor. Ele é o teu Pai. Aleluia. Pode pedir, é só contar, é só falar. Glória a O Deus. teu Pai está pronto para ouvir. Nada comandar. Aleluia. O princípio das dores. Que não é o teu Porque eu nome. li ontem e vou ler hoje de novo para os irmãos. Vamos lá. Mateus capítulo de número 24. O sermão profético, o princípio das dores. Diz assim a palavra do Senhor: fiquem atentos em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Quero até fazer uma breve oração aqui. Inclina a cabeça em nome de Jesus, irmãos. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Mais uma vez me coloco diante da tua sagrada e poderosa presença, Senhor, para pedir a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos espirituais nesse momento para ver, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para ouvir, e nosso coração para guardar a Tua palavra dentro de nós, Senhor, para que não venhamos pecar contra Ti, Senhor, e venhamos estar, Senhor, sempre ligados, meu Pai, na Tua santa e poderosa palavra, porque estando atentos poderemos salvar a nós e com aqueles que estão do nosso lado também, Senhor, através da Tua palavra, e da unção do Teu Espírito Santo que está dentro de nós, Senhor. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão.
E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra, irmãos, uma palavra que é para a gente ficar ligado, uma palavra de exortação. Irmãos, nós precisamos acordar, irmãos, para a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, acordar para os avisos que estão sendo demonstrados para nós, e nós achando tudo normal, e na verdade não é normal. São coisas que estão acontecendo, que está se cumprindo a palavra do Senhor. Aleluia. Os discípulos mostraram para Jesus a estrutura do templo. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse o Senhor Jesus. E eles estavam preocupados se Jesus achava, olha como é bonito esse templo, olha como que é lindo isso aqui. Sendo que o primeiro templo, que era o templo de Salomão, que foi construído por Salomão, já tinha sido derrubado. Mas o profeta disse, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eles estão no templo construído por Herodes. Um grande templo, um templo muito bonito, um templo muito lindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas em outra feita, quando Jesus conversava com aqueles homens ali, ele chegou a falar assim, ó, derrubareis esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eles falaram assim, mas esse templo demorou 40 anos para ser construído, e você em 3 dias a levantará. O povo de Deus, irmãos, estava desligado. O povo de Deus, irmãos, não estava recebendo aquele que tinha sido prometido para eles que viria, que era o próprio Messias, estava diante deles. Aquele que foi prometido para eles através dos profetas, através dos juízes, através dos reis, através de todos aqueles outros que anunciaram a vinda de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Cristo está perante eles, e falando com eles, e eles não entendendo nada. Cristo, quando falou em 3 dias, derrubarei esse templo e construirei de novo. Vocês irão derrubar esse templo e eu construirei de novo. Está falando do seu próprio corpo. Glória a Deus. O sacrifício que ele faria por mim e por você na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E, irmãos, aquilo tudo era muito lindo, mas Jesus é mais lindo ainda. Glória a Deus. O que ele fez para nós, por mim, por você, é mais lindo ainda. Aquele que sem pecado teve sua face cuspida. Aquele que sem pecado teve a sua face estapeada. Aquele que sem pecado teve colocado em sua cabeça uma coroa de espinho. Aquele que sem pecado foi chicoteado com chicotes, com um pedaço de espinho que arrancava pedaço da sua carne. Aquele que carregou uma cruz que era para nós carregarmos, ele carregou em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não merecia nada daquilo que ele fez, mas por amor de nós, por causa dos seus amigos que o traíram, ele se entregou. E agora está falando com aqueles homens ali sobre o templo. Qual beleza, irmão, é maior? A beleza formal e material, ou a beleza espiritual incutida em toda a mensagem do Evangelho, que desde os nossos antepassados antigos anunciavam através dos seus profetas, falando que Jesus iria vir, que iria vir o Cristo, iria vir para salvar. Louvado seja o nome do Senhor, com sinais, maravilhas e prodígios e profecias que foram ditas por profetas muitas vezes muitos anos antes da vinda de Jesus. Isaías, por exemplo, um dos maiores profetas messiânicos, profetizou 700 anos antes da vinda de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós estamos aí como meros religiosos, e nós não podemos nos deixar enganar, irmãos. Não podemos deixar o espírito da religiosidade tomar conta de nós. Nós temos que deixar o Espírito Santo habitar dentro de nós. Aleluia! Quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, irmãos, os nossos ouvidos espirituais ficam abertos e nós podemos ouvir a mensagem que Jesus quer falar conosco. Porque ontem eu vi essa mesma mensagem e o povo disperso sem entender nada. E hoje eu procurando mensagem para pregar, que o pastor falou, hoje você vai pregar. Ontem foi uma saudação. E Jesus falou, não, é essa mensagem que você vai levar para a igreja, para eles ficarem ligados, porque o fim está próximo. Isso é só o princípio das dores, porque coisas piores virão. Infelizmente, mas era para cumprir a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque como foi dito, a primeira casa, ela foi derrubada, o templo foi destruído. O templo de Herodes, que foi a segunda casa, que foi uma glória maior do que a primeira, também foi destruído.
E aquele templo mais precioso que já veio sobre a terra, esteve sobre a terra, que foi o templo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu próprio corpo, em representação de nós, para a remissão dos nossos pecados, ele também foi destruído. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Glória a Deus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Porque ele vive. Por isso, quando creio amanhã, temos esperança. A nossa esperança não se acaba. Porque Cristo, ele ressuscitou. E ele voltou e foi visto por muitas pessoas. E depois ele foi na vista, tomado de novo o assunto aos céus, na vista dos seus apóstolos, com grandes promessas, que um dia voltaria para buscar a sua igreja. E ele nos deixa essa passagem aqui, irmãos, para que nós viéssemos estar atentos. A primeira coisa, os discípulos, louvado seja o nome do Senhor, eles mostraram para Jesus. Olha ali o versículo 1. Vamos ler aqui versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Para dizer para Jesus, está vendo aí como é bonito? E Jesus, acho que Jesus pensou consigo, eu conjecturo, Jesus não falou, eu estou dizendo. Acho que Jesus, talvez eles conseguem ver a beleza desse templo, mas não conseguem ver a beleza do templo que está diante deles. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aquele que veio para a terra, irmãos, e via alguém sem poder enxergar, colocava sua mão e o cego voltava a enxergar. Aquele que tinha alguém mudo, ele fazia ele falar. Aquele que via um coxo ou um doente, ele trazia novamente a saúde àquela pessoa. Aquele que via mortos, ele fazia ressuscitar. Louvado seja o nome, estava diante deles. E eles olhando ali para a glória do templo. E falando, olha aí, Senhor, que coisa linda esse templo. E Jesus vai falar assim para eles, ó, vedes tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra. Versículo 2, vamos ver. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, irmãos, se os irmãos conhecem um pouco de história, só restou a parede do muro das lamentações, lá onde os judeus hoje vão lá para visitar. Só uma parede que ficou lá de pé. O resto, irmão, veio tudo por terra, como Jesus falou. Sabe por quê, irmãos? Para vocês entenderem que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, ela se cumpre. O Senhor de Deus, ele profetiza para você, como a irmã falou aqui nesta noite, tudo que ele falou para você aqui nesta noite, recebe e leva com fé para a sua casa. Se Deus falou, ele é fiel para cumprir. Aqui nós estamos falando sobre fatos históricos e que aconteceram, irmão, e falando de eventos futuros que também irão acontecer. Nós temos que estar, irmãos, ligados e vendo tudo que está acontecendo. Falei para vocês ontem, atacaram Israel, e que Israel é o sinal para a gente estar atento. Louvado seja o nome do Senhor. E jogaram ali mais de 300 mísseis. Mas como Deus preparou ali um grupo de países para ajudar, poucos mísseis vieram atingir, mas mais de 300 drones e mísseis foram lançados contra Israel. E se não tivesse aquela ajuda e nem a defesa antiaérea e a defesa do próprio Deus Todo-Poderoso, nós saberíamos como seria o estado que estaria hoje lá. Como fez o Hamas naquele primeiro ataque contra o povo de Deus. Não é verdade, irmãos? E ali, agora, irmãos, a gente não entende porque nós vivemos num Brasil que, apesar de todas essas coisas ruins que estão acontecendo na política, nós vivemos de uma forma boa, quieta e sossegada. Por exemplo, no nosso lar, nós temos liberdade para andar, ainda que temos opressão política, pelo menos temos essa liberdade parcial. Mas aquelas pessoas que estão na faixa de Gaza, onde tiveram suas casas destruídas, perderam tudo, irmão. Vocês sabem o que é a noção de perder tudo? Perder todos os seus entes queridos, perder toda a sua família. Tem pessoa que perdeu a família completa, irmão. Você sabe o que é isso? E Deus está nos preparando para isso, irmão, que vai vir sobre as nossas vidas, dificuldade, que virão perseguições sobre nós. Olha o versículo 3, ó. Quando serão estas coisas, eles perguntam, quando serão essas coisas e quais os sinais? E Jesus fala no versículo 3, estando assentado no Monte dos Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Louvado seja o nome do Senhor. Espírito de Deus. Aquele povo estava preocupado em saber, porque Jesus falou, ele anunciou. E quando vai ser, meu Senhor? Glória a Deus. Mas diz a própria palavra aqui, mesmo em Mateus, lá um pouquinho para frente, vai dizer aquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. Mas ele está nos dando sinais, fiquem vigilantes, porque haverão sinais. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que estar, irmãos, ligados para ver esses sinais, para que nós possamos
orar por Israel, orar pela terra, porque por causa desse pequeno ataque aí, pode ser que venha surgir uma terceira guerra mundial. Vocês têm noção do que é isso? Não tem, irmão. Só quem viveu lá muito na antiguidade, que pegou as guerras anteriores, que passou por aquelas coisas horríveis, onde mais de 6 milhões de pessoas morreram, perderam a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é fácil, irmãos. Nós temos que estar atentos para isso aqui. A palavra do Senhor está se cumprindo a cada dia. Glória a Deus. O Filho do tempo está próximo. Espírito de O Deus. tempo está próximo. Deus tem promessa para nós? Tem. Deus tem salvação para nós? Tem. A melhor coisa que nós temos, irmãos, é a nossa salvação. A coisa mais importante que nós temos é a nossa salvação. E tem mais. A salvação é individual. Eu não posso salvar minha mãe. Eu não posso salvar minhas irmãs. Eu não posso salvar meu irmão. Eu não posso salvar minha esposa. Eu não posso salvar minha filha. Cada um tem a oportunidade, o livre-arbítrio de fazer a sua escolha. Louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? Bem-aventurado aquele que escolhe andar pelo melhor caminho. Escolhe Jesus como seu caminho. Escolhe Jesus como a sua verdade. Espírito Escolhe de Deus. Jesus para cuidar da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado é aquele que escolhe, irmão, esse lado. Porque tem outro lado sendo oferecido. Esse lado, aparentemente, aos nossos olhos, parece melhor. Mas é enganoso, é um caminho enganoso que leva à perdição. Que faz você perder a sua alma. Que faz você perder a sua vida. Que faz você perder a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Que a maior bênção que nós temos é a nossa salvação. A graça, irmãos, é o favor imerecido. Eu e você não merecia. Mas Jesus, Ele quer nos salvar. Jesus, Ele quer nos libertar. Jesus, Ele quer que nós estejamos com Ele lá na glória um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Não paga para ver, não. Porque diz a Bíblia sobre uma parábola que um homem viveu muito rico e encontrava outra pessoa que vivia de forma muito pobre. E ele pedia para aquele homem um pouco de comida, ele não dava. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem mendigava, ele não podia nem comer nada, porque ele não tinha condições, e aquele homem não dava para ele. Aí ambos morreram. Um foi para lá, para o Hades, e outro foi para o seio de Abraão. E a Bíblia fala nessa parábola aqui. De lá ele falava: Senhor, mande pelo menos colocar um dedo na água e colocar na minha boca para matar a minha sede, que aqui o negócio é terrível. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão falava para ele que entre você e ele existe um abismo, e de modo nenhum pode ser alcançado. Então manda ele lá, manda alguém lá para falar para os meus irmãos, para pegar a palavra dos meus irmãos. Não vai ter ninguém para pegar para os seus irmãos. Quem está pregando são os profetas, são os homens de Deus que aqui anunciam o Evangelho para vocês. Então somos nós que estamos pregando a mensagem para vocês. Primeiro somos exortados e depois passamos para vocês. É só que vocês têm que ouvir a nós, porque depois não terão oportunidade. Porque quando chega depois daquele lado, do lado de lá, da vida posterior, não adianta. Se você andou no caminho mau, escolheu o caminho largo que leva à perdição, escolheu a porta larga que leva à perdição, é inferno. É inferno. Mas se você escolher, irmãos, o melhor caminho, a estrada estreita, a porta estreita que leva à salvação, um dia você vai se encontrar lá com Abraão também lá do outro lado, com Jesus Cristo, com todos os homens de Deus que foram heróis. Nós poderemos olhar aqui perto daqueles homens e poderemos sentir, irmãos, de verdade, né, o prazer da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Tem a vida eterna para aqueles que servirem ao Senhor, e tem a morte eterna para aqueles que verdadeiramente escolheram outro caminho. Então isso não é bom. Aí Jesus responde, versículo 4 e 5 assim, ó. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, cuidado, irmãos, cuidado. Não basta somente dizer, não. A Bíblia fala assim que a gente tem sinais, você tem que saber identificar. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o Espírito de Deus. O espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse não é o Espírito de Deus, mas sim o espírito do anticristo, porque nega a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E se alguém vier e vos pregar um outro evangelho, que não seja aquele que vos tenho anunciado, que seja anátema. Ele disse: outra vez vos digo, que seja anátema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos estar vigilantes. Não é qualquer coisa que nós estamos vendo aí pela televisão, não. Homens preocupados com bens materiais, com a vida aqui na terra, com dinheiro, com riqueza, com prosperidade. Deus pode dar para nós tudo isso? Pode. Mas isso jamais deve ser a nossa prioridade. Aleluia! Ainda que você tiver uma posse, você fala: eu tenho isso aqui, mas agradeço ao meu Senhor, porque foi Ele que me deu.
Louvado seja o nome do Senhor. Isso não vai ser minha prioridade. Não vou pegar, eu quero ter 2 casas, um apartamento, uma casa. Irmão, ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem os ladrões roubam. Nem a traça consome, nem os ladrões minam e nem roubam. É lá, irmão, que nós temos que guardar. Porque lembra do rei Ezequias? Não foi? Foi profetizado para ele, ó, você está doente e põe a sua casa em ordem. Certamente morrerá e não viverá, diz a palavra do Senhor. Mas a Bíblia fala o quê? O que ele fez? Falou o quê? Não. Se lembrou do Senhor, virou o rosto para a parede. Falou: Senhor, tem misericórdia de mim, que tenho feito o que é reto e andado nos teus caminhos. Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim, Senhor, porque eu tenho andado nos teus caminhos, que é bom aos teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, e Deus ouviu a oração daquele rei e mandou o profeta voltar. Isaías, volta lá. E Isaías abençoou o profeta: mas o Senhor mandou falar. Não, volta lá. Isaías teve que voltar, porque era um servo de Deus obediente. Está vendo, irmãos, como que é bom ser obediente? Isaías voltou e falou assim: ó, Deus vai te dar mais 15 anos. Aleluia! Você está pensando que você vai morrer, mas não vai não. Porque o Deus que nós servimos, Ele vai fazer você viver, vai te dar alegria. Aleluia! Para colocar bondade no teu coração, para te colocar alegria no teu coração, arrancar tristeza, arrancar toda a força contrária, arrancar todo o mal, repreender todo o mal, porque o Deus que nós servimos é Ele que tem poder para fazer tudo que era ruim ficar novo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele transforma. Nós vemos aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que ele quer dizer com isso, irmão? Está vendo aquela pessoa que você olha e fala assim: não tem jeito, essa pessoa é ruim, o coração dela é ruim, ela é má, ela é cruel, para ela não tem jeito. Deus fala: tem jeito sim, porque a minha palavra é martelo que esmiuça a penha, porque a minha palavra é viva e eficaz, e mais penetrante que a espada de 2 gumes. Penetra a divisão da alma. Eita, meu Deus. Juntas e depois é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E é Ele, irmão, que fala assim: onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque essa pessoa que você acha que não era nada, irmão, transforma e faz um obreiro e uma obreira na casa do Senhor, e faz servir ao Senhor. Aquele que perseguia agora é perseguido. Lembra o apóstolo Paulo? Ele perseguia a igreja, mas quando ele teve encontro com Cristo, a vida dele foi transformada. Agora aquele que perseguia a igreja é perseguido por amor à palavra de Cristo. Porque quando você tem encontro com Cristo, irmão, as coisas se renovam, tudo se transforma. Aleluia! Coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 6, irmãos, ó, ele fala assim, ó: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Está vendo, irmão? Nós estamos ouvindo, não estamos? De guerras, não estou falando para vocês agora. Você liga a televisão, você vê falando sobre guerra e de rumores de guerra. Pode vir a 3ª Guerra Mundial. Isso são rumores, porque não está acontecendo. Mas estamos ouvindo de guerra, que é um atacando o outro. Está vendo? Já estamos, está acontecendo. Os irmãos estão conseguindo vislumbrar assim como eu consigo? Acho que quando você tem firmeza na palavra de Deus, você consegue ver mais as coisas espirituais. Cada coisa, cada fato que acontece aqui na rotina do país ou do mundo, se você analisar pelo aspecto bíblico, você vai conseguir entender que as palavras do Senhor estão se cumprindo. No versículo 7 ele fala ainda: portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Tudo isso que você está vendo é o princípio das dores. Você viu aí a Covid-19? Quantas pessoas matou, quanto até de nós, alguns de nós, atingiu, ainda que não tirou nossa vida, mas nos atingiu, chegou perto, não levou porque Deus deixou, deu uma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não brinca não, fica ligado. Fica ligado. E outra, principalmente, guarda tesouro, para que quando tiver uma oportunidade que você precisar, você possa clamar ao Senhor como o profeta, como o rei fez.
e Deus possa olhar para você, vou te dar mais uns anos de vida para você ficar sobre a terra. Que nós possamos ter, irmãos, tesouro guardado, assim como aquele rei tinha, para que nós possamos ter a oportunidade de continuar aqui neste mundo, enquanto nós estivermos por aqui, anunciando, pregando a palavra, dando exemplos de homens e mulheres de Deus que nós somos, e levando a palavra para a nossa família, para converter aqueles que ainda não são convertidos, para aquelas pessoas no trabalho onde Deus nos colocar. Aí muitas vezes reclamamos, aquela pessoa ali, naquele lugar tem só gente tribulosa. Então Deus colocou você lá. Você é uma luz no meio das trevas. Através de você, outras pessoas irão se converter ao Senhor. Por que, irmãos? Porque você lança a palavra, mas quem faz a obra é o meu Espírito, diz o Senhor. Glória a Deus. Lança a palavra, não se preocupe. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai fazer a obra, irmão. Não se preocupe, deixa com o Senhor. É com Ele mesmo, Ele que sabe de tudo. E o versículo 9 diz ainda: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É aqui, irmãos, esse ponto aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu peço em nome de Jesus Cristo, que Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo de Deus esteja em nosso coração, para que essa frieza espiritual não nos alcance, que a multiplicação da iniquidade não esfrie nosso amor por Deus e pela sua palavra. Por isso eu sempre falo para os meus familiares, irmãos, é louvor, é palavra e oração, é a tríade do crente. Louvor, palavra e oração. Louvor, palavra e oração. Aleluia. Isso aí vai te fortalecer com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Revestido da armadura de Deus. A receita está na Bíblia, está tudo lá, está escrito lá, quer se proteger. Olha lá a receita, Efésios. Não é verdade? Está lá falando sobre a armadura de Deus. E a gente muitas vezes passa disperso, sem saber como se defender, e está tudo na palavra. Mas a Bíblia, irmão, muitos nos dias de hoje, é um enfeite, irmão. Muitas vezes nos nossos lares é um enfeite. Nós não abrimos para ler. Nós não abrimos para meditar. Nós não abrimos para estudar. Nós não nos preocupamos, irmãos, em conhecer a palavra. Jesus falou assim, que nós tínhamos que o conhecer, continuar em me conhecer, louvado seja o nome do Senhor. E nós preocupados com tantas coisas, menos em conhecer o Senhor. E Ele pede para nós, vamos aumentar a nossa vontade, o nosso estudo, para que nós venhamos conhecer ao Senhor Jesus cada dia mais. Glória a Deus. Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Olha aí, irmão. Aquele que perseverar até o fim, ele não está prometendo qualquer coisa não, será salvo. É a salvação, irmão. A sua salvação está em jogo. Não perca a sua salvação, irmão. Não perca a sua salvação, meu irmão. Jovem, não perca a sua salvação por nada. Não deixe essas coisas de segunda sedução, de segunda te enganar. Não. Obedeça seu pai, obedeça sua mãe, faça a vontade de Deus. Esteja na casa do Senhor, se fortaleça no Senhor. É muito melhor do que tudo que tem aí por fora, eu te garanto. Com experiência própria, eu posso falar para vocês. E muitos dos irmãos que você vê falar aqui, que hoje falam, fazem algo para Jesus, já estiveram do outro lado e não queriam estar lá. A nossa vida começou quando nós nos convertemos a Cristo, no novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vida que nós queremos viver para sempre, uma vida com o Senhor, por isso falo para vocês. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O fim está próximo. O fim está próximo, irmãos. Fiquem ligados. Observem os sinais. Busque cada dia mais a face do Senhor. Esteja, irmãos, firmado nessa palavra gloriosa aqui, ó. Isso aqui, irmãos, é a sua força. A sua fortaleza está na sua mão aqui, ó. É isso aqui, ó, é a sua força, a sua fortaleza. É isso aqui que vai te salvar. Isso aqui que vai te ajudar nos momentos de dificuldade. Vai te ensinar como buscar ao Senhor. Quantas aquelas pessoas que sofreram dentro da Bíblia, o que eles fizeram? Jó, eu ouvi dizer que Jó sofreu muito, sim, ele sofreu muito. E como é que ele passou por tudo isso? Não negando ao Senhor, mesmo no momento de dificuldade. No momento que as pessoas falam para ele, amaldiçoa, sua mulher aconselhou ele, amaldiçoa esse Deus e morre. E que a resposta de Jó, como falas uma louca, falas tu. Receberias o bem do Senhor e não o mal? Nu eu vim
seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome. Bem sei eu que tudo pode e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que fez Israel passar pelo Mar Vermelho. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. O Deus que livrou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a Daniel da cova dos leões. O Deus que deu vitória ao exército de 300 homens. Aleluia. Quando normalmente se vai milhares e milhares para a batalha, ele falou, não precisa disso, não precisa só de 300. Com 300 homens, Deus deu vitória ao seu povo. Não precisa de muito, você precisa do Senhor. Aleluia. Agindo eu, quem impedirá? Louvado seja o nome disso, Senhor. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Jesus falou assim, quer alguma coisa? Tudo que pedis ao meu Pai, em meu nome. Olha, simplesmente isso. Crendo, recebereis. Aleluia. Você tem fé, irmão? Você acredita? A fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não veem. E através da fé, os antigos alcançaram testemunho. E através da fé, eu tenho muito testemunho para contar. Através da fé, você tem muitas bênçãos para contar. Através da fé, você tem testemunhos também para contar. Através da nossa fé, todos nós no dia nos encontraremos na glória. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por esta palavra Aleluia. de alerta. A verdade é que o fim vem, que está próximo. A Bíblia diz, irmãos, que quando estiver se aproximando o fim, nós já estamos vendo isso. O povo de Deus será perseguido, o amor se esfriará. As coisas naturais, o amor natural, o homem pela mulher, isso vai desaparecer. O amor pela família, o afeto pela família vai diminuir muito. Isso está acontecendo, nós estamos vendo isso a cada dia. Cada dia. Vocês andam pela rua, vocês estão vendo. Mas ainda não é o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz também que vão deixar as coisas de Deus de lado, vão ignorar a palavra de Deus. Os crentes serão perseguidos, o amor pela palavra, por Cristo, será deixado de lado e muitos abandonarão a Cristo. Você é crente? Não. Igual o Pedrão, lembra do Pedrão? Você parece que é crente. Não. Você estava com ele? Nem conheço. Isso vai acontecer com muita gente. Mas que Deus nos livre, irmão, de todas essas coisas. O nosso destino é o céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor, meus irmãos, orando e agradecendo a Deus, pedindo ao Senhor que nos guarde nesta semana, que nos dê livramento, continue com as mãos estendidas sobre a nossa vida, nos guardando e nos livrando, e nos colocando dignos de receber a Tua palavra gloriosa. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o Teu amado Filho, nós oramos, agradecidos, Senhor, por este dia, por este culto, pela Sua presença, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, louvando o Teu nome, exaltando o Teu glorioso, poderoso e santo nome. Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares, nos dê uma semana abençoada e na Sua presença, guarda, livra de todo mal, e se por alguma coisa, alguma catástrofe acontecer, esconde-nos no Teu pavilhão, para a glória do Teu nome. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus. E a igreja pode dizer amém? Amém. Deus te abençoe e vai em paz em nome de Jesus. Terça-feira, culto de ensino da palavra de Deus. Quarta-feira, oração. E quinta-feira, pura libertação e vitória. Deus abençoe.